Bom, ainda um pouco sobre Supremo. Os ministros, nesses dias, falam muito, estão sempre expondo suas ideias publicamente, às vezes até exageradamente e às vezes até indevidamente, porque falam sempre com ministros do Supremo, porém, muitas e muitas vezes expõem suas ideias pessoais e não aquilo que a Constituição diz a respeito desse ou daquele assunto. Então já virou comum, banal. Ministro tal declarou isso, ministro tal declarou aquilo, mas Gilmar Mendes falou uma coisa muito importante, com clareza, foi direto, e esse é um tema fundamental. Precisou que o ministro do Supremo se manifestasse, enquanto no Senado houve um silêncio incompreensível. Incompreensível, injustificável. Gilmar Mendes disse ontem que o ultimato que dizem foi dado pelo ministro Cássio Nunes Marques em Jair Bolsonaro sobre indicações ao Superior Tribunal de Justiça é, afirmou Gilmar, uma história de republiqueta e envolveria crimes. Rapaz, isso aqui é muito sério. Tanto que Gilmar disse esperar que isso seja uma expressão dele, lenda urbana. Eu até disse ontem, aqui, que a nossa torcida era exatamente para que tudo não passasse de uma cascata, uma especulação. Na verdade, duas. A primeira, de que Cássio Nunes Marques ameaçou romper com o governo se determinado indicado, o senhor Ney Belo, que é desembargador, fosse apontado por Bolsonaro para o STJ, para uma das duas vagas abertas no STJ. E a outra especulação, essa não com um fato ou suposto fato, mas uma especulação de que o governo receava a reação de Gilmar Mendes, já que Ney Belo, aquele que é desafeto de Nunes Marques, foi indicado exatamente por Gilmar Mendes. Gilmar teria feito uma campanhazinha pelo nome de Ney Belo, enquanto Cássio Nunes Marques teria feito duas campanhas. Pelo Messod Azulay e contra Ney Belo. Por algum desacordo, alguma mágoa, algum ressentimento que tiveram aí na relação dele, Cássio Nunes, com Ney Belo, nos corredores dos tribunais. O fato é que Cássio Nunes Marques não queria Ney Belo. Mas aí vem a história. Cássio Nunes Marques teria ameaçado romper com o governo caso Ney Belo fosse indicado. Parecia até ser essa a questão prioritária. Não era nem que fosse indicado o nome pelo qual fez campanha Cássio Nunes Marques, mas que não fosse indicado aquele que é seu desafeto. Essa parecia ser a questão principal. E aí o Gilmar Mendes resolveu falar a respeito. Ele disse que o episódio tem de ser esclarecido.
e afirma esperar que o acontecimento não passe do que ele, Gilmar, chamou de lenda urbana. E que nós chamamos aqui ontem de cascata, de especulação, torcendo para que seja. Porque se não for, olha o que o ministro do Supremo está dizendo, Gilmar Mendes. Se não for cascata, ou, para usar a expressão dele, lenda urbana, se for verdade, aconteceu um crime. É sério, não é um episódio banal. No último domingo, agora, último dia de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, escolheu os desembargadores Messoud Azulay e Paulo Sérgio Domingues para as 2 vagas abertas no STJ. Pouco antes de anunciar a escolha, ele recebeu no Palácio da Alvorada o ministro Cássio Nunes Marques. E aí vem a história. Interlocutores disseram que Cássio deu um ultimato e deixou a entender que romperia com o governo, se afastaria do presidente, caso Ney Belo, desembargador, fosse indicado. Ney Belo, aquele nome que recebeu endosso de Gilmar Mendes. Como a notícia vem acompanhada dessa coisa meio indeterminada, né? Interlocutores disseram. Imagina-se que o interlocutor seja tão próximo que participou da reunião, ou tão próximo que depois da reunião ouviu do Bolsonaro: pô, o cara veio aqui dar um ultimato. Se indicar fulano, eu rompo com o governo. Só pode ser isso, tem que ser um interlocutor ali de copa e cozinha do Jair Bolsonaro. Então, existe a possibilidade, tomara seja confirmada, a possibilidade de que tudo isso não passe de uma invenção, de uma cascata, ou, como disse Gilmar Mendes, de uma lenda urbana. E aí Gilmar diz o seguinte: eu prefiro não acreditar que o presidente da República, de alguma forma, tenha sido colocado na parede por um ministro do STF. Porque se isso aconteceu, diz Gilmar, haveria uma série de impropriedades. E aí ele diz, quando eu falo impropriedade, eu estou sendo sutil. Ele diz, para a gente ser sutil, eu vou dizer, haveria uma série de impropriedades. Mas aí, ele deixa a sutileza de lado e afirma, certamente haveria crimes. Crime de responsabilidade, quebra de parcialidade. Não pode haver essa parceria entre ministro do Supremo e presidente da República. Olha, tem razão, Gilmar. Tanto que ele diz que se aconteceu, seria letal para a autoridade do presidente. Então, o Gilmar disse isso publicamente, foi numa entrevista à jornalista Larissa Alvarenga, no Boletim Metrópolis, segunda edição. Por quê? Os ministros do Supremo, claro, só chegam lá porque indicados por algum presidente da República e, obviamente, depois de passarem pelo crivo, pela sabatina no Senado da República. E aí, sempre há, na crítica a esse modelo, a lembrança de que isso pode provocar
relações de lealdade, de agradecimento mais do que lealdade, isso pode interferir nas decisões do ministro do Supremo. Pô, o cara foi quem me indicou, eu tô aqui porque ele me indicou, ele escolheu o meu nome, e agora eu vou tomar uma decisão contrária. Nós já vimos de tudo. Já vimos ministros, de fato, permanentemente agradecidos, e já vimos ministros que foram contra, em determinada questão que chegou ao Supremo, o governo daquele presidente que o havia indicado. É o caso do Joaquim Barbosa com Lula, no episódio do Mensalão. Embora, ao fim, ele tenha parado no Zé Dirceu, não imputando responsabilidade ao Lula, responsabilidade criminal, naquele episódio. Chegou a tocar essa possibilidade, mas ela parou por ali. Mas acabou, cobrança, é canalha. O sujeito não está lá para beneficiar, proteger o presidente que o indicou. Se ele fizer isso, é crime. É crime. Ele está lá para ser leal ao que ele jurou ser leal, à Constituição. E ele está lá para servir, não ao presidente que o indicou, mas ao povo que delegou poderes a todos eles, direta ou indiretamente. Diretamente numa eleição, indiretamente por esses caminhos que levam alguém à autoridade de ser ministro do Supremo ou do STJ. O ponto de partida é a decisão popular. Porque quem indicou foi eleito. Quem referendou, sabatinou e referendou ou não, foi eleito. A ideia é essa, que o poder emane do povo que se manifesta por intermédio do voto e de outras maneiras, né? Referendos, plebiscitos, etc. Agora, claro que isso é um ponto de partida teórico. Que o poder emana do povo. Muitas e muitas vezes, a eleição, que é o momento máximo da manifestação da vontade popular, ela tem caminhos esquisitos, porque os partidos no Brasil apresentam os pratos prontos. Não há candidaturas independentes, não há possibilidade de remover um representante durante o seu mandato. Há vários problemas no sistema de representatividade no Brasil. Mas a base está aí. O povo elege. E aí as pessoas vão ocupando cargos onde elas têm um poder, uma autoridade por tempo determinado. E é um poder delegado. Não é por nome de família, não é por herança, não é dinástico. Ele é entregue pelo povo. Então, a fidelidade que o ministro do Supremo deve respeitar nos seus votos, nas suas decisões, é a fidelidade, a lealdade à Constituição e a obrigação de servir à sociedade que lhe deu esse poder, ao povo que lhe deu esse poder. Qualquer coisa além disso é crime, como está dizendo o Gilmar Mendes. Na prática, claro, depois de um tempo, o sujeito chegou ao Supremo, já acostumou-se com a cadeira, vai ficar lá, a possibilidade é essa, né? Muito mais tempo do que o presidente que o indicou. Pode ficar décadas lá. O Gilmar Mendes está há 20 anos. E ele começa
a perceber o poder que ele tem. E mais, não terá mais de passar pelo crivo do povo, por intermédio do Senado. Não passa mais. Acabou. A não ser que o Senado decida julgá-lo para removê-lo. O que é, como sabemos, uma possibilidade ínfima no Brasil. Mas está lá, garantido pela Constituição. Os representantes dos estados podem remover um ministro do Supremo. É o impeachment de um ministro do Supremo. E aí, nós ouvimos a reação de um ministro do Supremo, de um colega, talvez irritadíssimo, porque aquele que é desafeto do Nunes Marques é exatamente aquele que ele, Gilmar, havia apoiado. Talvez seja uma reação emotiva. Mas não importa. O que ele disse é verdade. Esse tipo de coisa configura crime. Tomara seja, como disse Gilmar, lenda urbana, tomara seja cascata, mentira. Porque se houve, se ocorreu, se aconteceu, configura-se crime. É um ministro do Supremo dizendo isso? E o presidente do Senado não se manifesta? Isso que o Gilmar falou, é preciso saber se isso é verdade? É preciso investigar? É preciso descobrir se isso é verdade? O presidente do Senado não diz nada, nem que seja para repetir essas palavras do Gilmar. Temos de investigar. Temos de saber se isso ocorreu. Porque lá o Senado é a casa que pode remover um ministro do Supremo. Nem o presidente da República, aquele que o indicou, pode removê-lo. Só o Senado. O que é correto. É um bom modelo. Porque se o presidente tem poder de remover o cara, ele passa a ser dono das cadeiras. Porque ele pode remover quem está lá. Só o Senado pode fazê-lo. É um bom modelo. O Senado aprova o nome indicado, o Senado tem o poder para removê-lo. Mas nem toca no assunto o senhor Rodrigo Pacheco e outros senadores que gostam, aliás, de discutirem questões jurídicas, constitucionais. Não falam nada. O senhor Randolfo Rodrigues, que tem uma atração incrível pelo Supremo, quer sempre bater ali na porta do Supremo para questionar isso e aquilo, nada a declarar. O Senado não vai se manifestar. Nem que seja para um desmentido público do Cássio Nunes Marques e do Bolsonaro. Mas isso nunca aconteceu. Não houve essa conversa. Por que é importante? Ainda que seja um desmentir, uma negativa falsa. Ainda que tenha ocorrido e digam que não ocorreu. Para ficar claro que não pode. Ainda que eles digam não aconteceu. E tenha acontecido. Mas a cobrança para que se manifestem é para deixar claro, não pode acontecer. Com nenhum ministro, com nenhum presidente. Ministro do Supremo não pode romper com o governo, porque ministro do Supremo não pode ser aliado do governo, nem oposição ao governo. Já criticamos aqui, por exemplo, várias vezes, Barroso e Fachin, não pelo que decidem no Supremo, mas pelo discurso permanente, não é? O Bolsonaro é o mal, o Barroso é o bom, e é o bem. O Bolsonaro é o mal, o Barroso é o bem. O Bolsonaro é a escuridão, o Barroso é a claridade.
Não pode. Porque isso é discurso político, de oposição. O ministro do Supremo não tem de fazer oposição e não tem de ser aliado. Não tem de fazer campanha para presidente, não tem de apoiar governo, não tem de tomar decisões porque gosta do presidente ou porque gosta do governo, ou porque votou naquele presidente, ou porque foi indicado por aquele presidente. Ele tem de votar de acordo com a Constituição e mais nada. Inclusive, quando necessário, contrariando suas próprias ideias. Se ele ali no íntimo discorda do texto constitucional, não importa. Ele tem de votar de acordo com o texto constitucional. Ele discordar, ele, ministro, ou concordar, é irrelevante. Ele tem de defender aquele texto. O texto do legislador constitucional. A carta não foi escrita no Supremo. Ela foi escrita no Congresso, que ganhou ali poderes de Assembleia Constituinte. É verdade que não foi uma decisão popular. O povo, quando escolheu os deputados, não sabia que eles seriam constituintes. Essa é outra história. Mas foi lá que ela foi escrita. E é o texto do legislador, o texto promulgado, que tem de ser defendido pelos ministros do Supremo, ainda que eles não gostem do texto. Imagine então o governo. Se gostam, se não gostam, se acham uma porcaria, se acham ótimo. Eles têm de decidir de acordo com a Constituição. Nunes Marques não pode agir como amiguinho do Bolsonaro. E como disse Gilmar, se ele ameaçou essa relação, se ele colocou em dúvida a continuidade dessa relação amigável, caso fosse escolhido, apontado, indicado, um desafeto, um desembargador de quem ele não gosta para o STJ, se ele fez isso, é um sujeito que tem 20 anos de Supremo que está dizendo, meus amigos, isso é crime. Não tem outro nome. Não é inconveniente, constrangedor. É crime. Então, é preciso ouvir as duas autoridades. Podem até dizer não aconteceu, mesmo tendo acontecido, não sabemos. Podem dizer não aconteceu e de fato não aconteceu, pode ser. Pode ser que neguem algo que realmente não ocorreu. Ótimo, ótimo, é o que todos queremos. Como disse o Gilmar, espero que seja lenda urbana. E aí, Nunes Marques deveria interpelar quem disse que ele intimidou, constrangeu, ameaçou o presidente da República. Se ele não fez isso, ele tem de interpelar quem disse que ele fez. Mas ele tem de se manifestar e o Bolsonaro também. Até para que fique claro, não pode ocorrer. Agora, já ocorreu em outras ocasiões? Claro que sim. Temos aí, se ocorreu isso, algo inédito? Não. Quando o cara se dá conta do que é aquela cadeira, do que é o poder que há ali, quando ele percebe que, na verdade, ele ficará muito mais tempo no poder do que aquele que o indicou, e aquele que o indicou está sempre ali lutando com o ambiente político, precisando do aval do eleitor. Ele não. Ele pode usar isso para impor opiniões, posições. Não quero que esse sujeito seja indicado. Então, todos nós esperamos que Nunes Marques negue veementemente e publicamente, que Bolsonaro negue pública e veementemente, porque se ocorreu
O Gilmar Mendes está dizendo que isso só tem uma definição, é uma situação criminosa. O ministro do Supremo não pode fazer isso. E o Senado? Vai ficar na janela vendo a banda passar? Ronald.